De 14 a 17 anos de idade, temos uma fase que é muito bonita e muito especial, mas que muitos também têm um pouco de medo. As pessoas às vezes ficam com medo desse suposto aborrecente. Mas qual que seria essa característica que faz o adolescente diferente das outras fases e também diferente do adulto? Por causa dessas diversas mudanças corporais que ele tem, diversas mudanças até mesmo a nível neurológico, ele fica com algumas questões de afirmação, de individuação, de autoestima que ele precisa trabalhar e nós precisamos ficar atentos a isso. Não existe aborrecência. Podemos entender assim, porque justamente por causa dessas mudanças o comportamento ele fica muito alterado. E o que nós devemos alterar também são os nossos preconceitos a respeito de toda essa ideia. Quando alteramos esses nossos conceitos, podemos aí sim colaborar. Quando esse adolescente sofre todas essas mudanças com um olhar de carinho, uma palavra de afeto e com muita atenção, podemos fazer com que essa fase seja mais uma fase muito bonita e muito importante. O sujeito agora ali formado, quando tem um parceiro, um professor, uma professora, que são parceiros dele, que compreendem as suas questões, podem desenvolver um trabalho conjunto com muito mais eficiência, porque depois de todo um desenvolvimento que teve durante a fase infantil, chega nesse momento em que o adolescente tem mais capacidade de compreensão e mais capacidade de ação. Então a nossa sugestão para vocês é que façam com que esses adolescentes partam para a ação, para que eles possam fazer atividades de amor ao próximo, atividades também dentro da programação da classe, porque aí quando nós damos essa variedade de opções, ele vai poder escolher aquilo que ele quer, não por um sentido de sem ordem, de anarquismo até, mas porque estamos dando a oportunidade que ele possa fazer algo que ele se sinta realmente bem. Não podemos impor as nossas vontades em nenhuma fase. Sim, preservemos a ordem, mas podemos também dar a oportunidade, porque com uma boa oportunidade, uma boa orientação e companheirismo, os resultados só podem ser muito positivos. Olá, professores, tudo bem? Estamos aqui para falar de um grande desafio que eu tenho certeza que vocês enfrentam, trabalhar com adolescentes. Um grupo especial em que temos que dar muita atenção, porque muitas das vezes eles têm uma dificuldade muito grande para frequentar a escola sabatina. Mas eu tenho certeza que você foi escolhido porque você tem uma capacidade tremenda de realizar. Mas algumas ideias vamos falar para vocês aqui. Trabalhar com adolescente é assim, muito especial porque eles são um grupo em que sabem fazer quando são instruídos para fazer. Por isso que em nossas escolas sabatinas, nossas classes, nós fazemos algo assim tremendo. Toda classe de escola sabatina é uma festa. Sabe por quê? Porque adolescente gosta de festa. E quando ele sabe que ele está indo participar de uma festa, ele vai com alegria. E é isso que nós temos que transmitir para eles, fazendo convites, falando para eles que eles devem utilizar ali a sua roupa de festa, porque eles vão participar de uma festa espiritual. E você é o responsável para fazer com que eles sintam essa alegria de participar dessa festa. Faça isso. Eu tenho certeza que eles vão gostar e eles vão ver um diferencial da classe de escola sabatina. 8 dicas de excelência. Mas aí você pode perguntar, mas e aí? Ele não quer, ele não gosta de participar, como muitos falam. O que fazer para que eles participem? Como fazer para que eles se sintam assim, participando de algo que seja prazeroso para ele? A dificuldade deles está primeiro em acordar cedo, né? Eles sabem que eles têm que ir para a escola sabatina e aquele horário é um horário talvez em que eles possam estar ali descansando, dormindo, né? E agora tem que levantar cedo para ir porque é uma igreja.
Por isso que nós temos que fazer da classe de escola sabatina um lugar onde ele tem o prazer de ter um encontro com o Mestre. Mas como fazer eles enxergarem Jesus se eles não sentem Jesus durante a semana, durante o dia a dia deles, né, no estudo diário da lição, que muitas das vezes eles deixam de lado? Eles preferem fazer outras coisas do que estar ali para falar de um assunto que é importante para a vida deles. Mas nós vamos falar algumas coisas que têm dado muito certo e que eu tenho certeza que vai ser de uma grande ajuda para todos vocês. Dica 1. Participação. Uma das grandes dificuldades que nós temos, né, é de colocar esses meninos e meninas para participar. Como fazer para que eles participem? Certa vez, nós encontramos assim uma dificuldade muito grande, que talvez a dificuldade que você enfrenta na sua igreja, fazer com que eles atuem. E nós distribuíamos com antecedência todas as atividades, carta missionária, quem ia fazer o louvor, quem ia estar dirigindo alguns temas da lição. Só que quando chegava no sábado seguinte, sabe o que acontecia? Os meninos não apareciam. Alguns mandavam um recado de última hora, falavam que não podiam estar presentes na escola sabatina. E o pior é que nós encontrávamos com eles depois no culto. E eles estavam lá, mas o que eles tinham mesmo era medo de participar. Talvez você encontre esse problema aí. Mas o que fazer para que eles participem? Olha, eu trabalhei de uma forma assim bem desafiadora. A princípio, quando eu percebi que eles tinham essa dificuldade por eu entregar com antecedência e o medo mesmo deles participarem, nós deixamos para fazer algumas vezes tudo assim em cima da hora. Quando eles chegavam lá, nós recebíamos com muita alegria e chegava na hora, a gente distribuía para eles o que eles iam fazer. Ficavam com medo, sim, mas agora eles não tinham como correr. Eles já estavam ali dentro. E deu super certo. Foi assim muito interessante. Claro que isso não foi para sempre, mas nós fizemos com que eles acostumassem a participar. Porque é isso, nós temos que estar insistindo, mostrando para eles que eles são capazes de fazer. E sabe o resultado? Depois nós fizemos muitas atividades com antecedência e eles sentiram prazer de fazer. É porque muitas das vezes eles têm medo, mas quando nós estamos juntos ali com eles, mostrando e fazendo, porque eles não faziam sozinhos, nós não entregávamos ali e deixava eles fazer sozinhos. Não, nós estávamos juntos ali fazendo com ele, mas mostravam o importante da participação dele. E aí ele foi tomando gosto por participar, por fazer, principalmente por conhecer por que eles faziam aquilo, que era para exaltar a pessoa de Cristo. E eles sabem compreender isso. Dica 2. Música. Música. Eles se sentem assim muito atraídos e nós temos perdido muito, porque a atratividade da música de fora tem conquistado muito esses meninos e meninas. O que fazer? O louvor, ele deve ser muito especial. O louvor deve ser introduzido na vida deles de uma forma assim prazerosa, onde eles sintam o prazer de estar louvando aquele que é eterno. E o que fazer para que eles se sintam atraídos pelo louvor? Participação deles, dando oportunidade para que eles escolham algum tipo de música, é claro, sempre com orientação e conosco, né, professores também fazendo parte dessa escolha junto com eles, mas deixando com que eles participem, eles escolham, eles toquem os instrumentos. Eu vou falar uma coisa para vocês, esses meninos são talentosos, eles sabem fazer, o que eles precisam muito é de orientação. Também nós enfrentamos um dilema muito grande, por quê? Porque eles enfrentam, na realidade é um grupo que eles são considerados para muitos crianças na forma de tratamento, mas eles já têm que ser adultos da maneira como eles têm que realizar. Então eles estão nessa fase de transição. Dica 3. Estudo da lição. Como fazer os meninos estudarem a lição. E até mesmo participar, porque eles escutam. Mas como fazer com que eles interajam com os temas abordados na lição? Esse é talvez um grande desafio. Todas as classes nós enfrentamos problemas, mas nós temos que estar fazendo qualquer coisa diferente para fazer com que eles sintam o interesse de estudar, tanto a lição quanto a palavra de Deus. Tem algumas coisas que dá super certo. Por exemplo, hoje nós temos aí as redes sociais,
Por que não utilizamos esse mecanismo para fazer com que eles compreendam mais e sintam o interesse de estudar a lição? Às vezes nós ficamos preocupando para que eles estudem ali, peguem a lição, estudem os temas. Então vamos começar a colocar nas redes sociais os temas. Uma coisa interessante que podemos estar fazendo é um quiz, criar um quiz. Eles gostam de responder, são desafios. E a gente pega aquele tema da lição ali, escreve, faz perguntas e coloca na rede social, no Facebook, né, passando aí aqueles que usam o WhatsApp, cria um grupo específico com os seus adolescentes e vai passando a cada dia, eles têm que responder uma pergunta. E fazendo a participação do quiz. E detalhe, incentivando até, falando que esse é um quiz diferente, que esse quiz eles podem olhar na lição para poder responder, para poder ali estar interagindo com um assunto. É muito importante, porque aí cria o hábito deles estarem buscando o conhecimento sobre o tema proposto, que a lição nos traz. Agora, é claro, temos que ser criativos para elaborar perguntas onde eles sintam interesse em responder. Então, professor, é algo assim muito importante, especial, e vai ajudá-los a entender mais sobre o tema abordado na lição. Porque é desafiador, mas eu tenho certeza, se nós continuarmos, estarmos sempre criando mecanismo para fazer com que eles entendam, né, sobre o tema proposto, eles vão sentir mais o interesse de estar buscando o estudo da lição. E claro, criando incentivos também. É legal quando fazemos assim. Por exemplo, em uma de nossas classes, quando estávamos atuando em um outro lugar, nós criamos um dinheiro específico. E a cada sábado que eles estavam ali respondendo, é claro que existem muitos outros meios, estou falando uma forma que nós utilizávamos. E nós criamos um dinheiro e eles recebiam aquele dinheiro, aquele valor, pelo estudo diário da lição, pela participação deles em diversas outras atividades. E o resultado foi tremendo, porque eles ficavam tão interessados em ter aquele dinheiro, porque o que nós fazíamos com aquele dinheiro? O nome do dinheiro é Hebron, era até um dinheiro bíblico, e aí eles iam acumulando aquele dinheiro, né? E no final nós fazíamos um grande leilão com eles. Mas como era esse leilão? Era algo tremendo e que eles gostavam de participar e isso incentivava mais, porque nós nos reuníamos sempre no final e ali colocávamos vários envelopes com diversos prêmios ali. Mas dentro do envelope estava ali os prêmios. E aí, só que eles não sabiam o que estavam sendo leiloado. E ali eles davam os lances. Claro, quem tinha mais dinheiro é quem participava mais, quem estudava mais, quem estava mais presente nas classes. Porque só no final é que eles sabiam que eles estavam comprando, na realidade, com dinheiro. Nós tínhamos ali, quando o aluno abriu o envelope, em um dos envelopes estava escrito assim, um rolo de papel higiênico. E ele levava na hora, era uma graça, muita alegria, né, naquela brincadeira. E outro levava um bolo, o bolo que as irmãs fizeram. Nós conseguimos na própria igreja. Então a gente não gastava dinheiro para poder arrumar aqueles prêmios. O importante era aquele convívio. E o mais interessante é que eles entendiam o tema proposto durante a semana do estudo da lição. Porque com o estudo da lição, eles ganhavam dinheiro. E eles gostam disso. Dica 4. Dinâmicas. Dinâmicas. Trabalhando com dinâmicas, nós vamos fazer com que a classe fique muito mais alegre. E eles gostam de participar disso. Mas e de repente nós podemos pensar onde encontrarmos? Olha, nós temos os sites aí que podemos entrar na internet e ali está pegando muitas dinâmicas. Temos as revistas, livros e de muitos outros lugares. E a chave mestra também pode estar nos ajudando a praticarmos isso dentro da nossa classe. E trabalhando com eles o próprio tema da lição. Então, pegando o tema da lição, dividindo eles em grupos ali na classe, eles vão vibrar e eles vão estar fazendo para ali, para aquele momento. A gente sabe que o nosso tempo é curto e quando nós trabalhamos assim com dinâmica, eles se sentem mais atraídos em estar buscando o conhecimento daquilo que está escrito, porque eles estão em grupo e a gente sabe que o adolescente, quando faz em grupo, eles sabem fazer acontecer. Sozinho, às vezes, eles são muito tímidos, mas em grupo, eles são 10. Dica 5. Ações sociais. Ações. Fazer com que eles mostrem aquilo que estão aprendendo lá fora.
na atividade com as pessoas. E tem muitas coisas que podemos fazer, como, por exemplo, visitar orfanatos, visitar asilos, fazer trabalho social nas praças, onde eles vão ali oferecer abraço grátis, orações pelas pessoas que estão passando ali no momento. Formar grupos ali de louvores para que eles cantem, mesmo não tendo instrumento, mas para que eles usem a voz dele para poder cantar e encantar as pessoas de fora. Muitas das vezes pensamos também somente naqueles que estão lá fora. Mas existem as pessoas que estão dentro da igreja que estão precisando. Pessoas que estão precisando de um concerto na casa. Leve esses adolescentes para fazer. Eles têm muitas ideias e que com certeza a força de vontade deles fazer vai ajudar a eles mesmos. E você vai ver que no final eles vão dar testemunhos falando que ao invés de ajudar as pessoas, eles foram ajudados. Eles precisam disso. Eles precisam de trabalhar para poder reconhecer o quanto eles podem fazer. E o maior beneficiado são eles mesmos. Não acontece isso com você? Quando você faz, professor, você não se sente mais feliz em ver as realizações? Com eles não é diferente. Então vamos trabalhar juntos, leve eles para participar de ações fora da igreja e até mesmo dentro da igreja. E une esse grupo e você vai ver o quanto você vai ganhar. Dica 6. Dramatização. Dramatização. Olha, quando nós juntamos esse grupo para interpretar o que Jesus ensinou, pega canções, pode ser diversas músicas que nós temos aí, nossas músicas, e que eles vão conseguir interpretar, eles vão expressar através do corpo, através da fisionomia ali, e transmitir para as pessoas. Olha, eles fazem isso com tanta vontade e com certeza eles vão estar aprendendo mais acerca do amor de Deus. E vão estar ensinando, porque as pessoas também se sentem atraídas, muitas das vezes não conseguem compreender o que está sendo falado e até mesmo o que está sendo cantado. Mas quando elas veem as pessoas interpretando, crie então grupos, pega o seu grupo de adolescente, não importa a quantidade, cria um grupo deles, dramatize, e você vai ver o quanto você vai ganhar no aprendizado deles e eles ensinando para outras pessoas. Dica 7. Liderança. Comece a olhar dentro do seu grupo pessoas que se destacam. Os próprios adolescentes se destacam. Se você for perguntar se ele quer liderar, é claro que ele vai dizer não. Mas se você começar a observar, estando do lado dele, ele vai começar a desenvolver aquele sentido de liderar, que você vai poder colocar ele de frente de um grupo. E eu tenho certeza que o grupo vai ouvir, porque eles têm boas ideias. O que eles precisam é de incentivo para poder estar à frente. E você vai ver que o seu trabalho vai ser muito facilitado com tudo isso. Você vai ter pessoas que vão ser seu braço direito e esquerdo, que vão estar realizando, e depois você vai ver que eles vão trazer muitas ideias para você. Então pegue esses meninos que estão se destacando e coloque eles para liderar. Qualquer ação que você coloque dentro da classe Escola Sabatina ou fora dela, coloque os meninos para liderar. E você pode ter certeza que a sua classe vai ficar muito melhor, porque eles vão estar à frente daquilo que eles gostam de fazer. Eles serão os futuros líderes de nossa igreja. Lembre-se disso. Dica 8. Seja o exemplo. Eu quero falar para vocês algo assim muito especial de tudo aquilo que nós falamos hoje. Nós somos pessoas que fomos escolhidas por Deus para estar à frente desse grupo seleto, que é um grupo seleto. Eu falo que eu tenho assim uma honra, um prazer muito grande de estar trabalhando com esse grupo. Porque eles precisam, eu falei para vocês lá no início que eles estão naquela fase de transição. Eles muitas das vezes, as pessoas querem colocá-los como resposta, eles precisam dar já como adultos. Mas no tratamento nós os tratamos como criança. Então eles ficam na dúvida em relação a essa transição. Então nós somos pessoas que fomos escolhidos por Deus para ajudá-los a enfrentarem todos os desafios. Eu e você temos uma missão muito importante, de fazer com que esses meninos e meninas deem continuidade ao nosso trabalho, ao trabalho da igreja, ao trabalho de Jesus. E Jesus, ele veio para ser esse exemplo. E nós temos que ser imitadores de Jesus. E esses meninos e meninas precisam ver em nós a pessoa de Jesus. Então temos que ser exemplos para eles.
temos que estar junto com eles, chorar com eles, rir com eles e fazer a diferença. Porque o mundo tem muitas opções para eles e opções atrativas. Nós temos uma atratividade que é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer, e é Jesus. Só que eles precisam ver essa atratividade em nós, professores. E eu tenho certeza que se você está aí, é porque você foi escolhido por Deus, que você é capaz de fazer muito mais do que você já tem feito. Não desista nunca, porque com certeza muitas bênçãos você vai ver lá no céu, no dia em que você estiver lá e encontrar com Jesus. Você vai encontrar muita gente que através desse trabalho aí tomou a decisão de aceitar e de colocar em sua vida Jesus como Salvador, mas principalmente como Senhor de sua vida. Que Deus abençoe e que tenha um grande trabalho com Jesus na sua vida.